Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 6 do mês de setembro do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 29 de Elul do ano 5781. Nós estamos a poucos instantes para iniciarmos o ano novo, Rosh Hashanah, o ano novo judaico 5782. Então estamos no limiar, estamos diante do portal para sairmos do ano 5781 e adentrarmos no ano 5782. Na graça de Hashem, temos aí um ano que está se findando, e nós fomos protegidos, guardados como a retina dos olhos de Hashem, para que pudéssemos realmente chegarmos nesse momento precioso, que é a passagem do ano velho para o ano novo. Então, Baruch Hashem, que nós pudemos chegar aqui, você, sua família, sua comunidade, né? Os Benei Noach, no Brasil e no mundo afora, né, chegarmos nessa data preciosa, festiva do Ano Novo Judaico, 5782. Louvamos ao Eterno, porque foi do seu agrado que fôssemos preservados para chegar a esse momento. Então, portanto, hoje nós estamos com 365 dias, sendo confirmados, né, do nosso calendário judaico, bem como também das nossas meditações diárias, das nossas reflexões diárias, com os ensinamentos do nosso Rebbe. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel Tzadik da nossa geração, ele traz para nós, então, a seguinte mensagem para esse dia, o último dia do ano. Ok? Luciana Rodrigues, de Marília, interior de São Paulo, a nossa região aqui de Bauru. Shalom, shalom, Luciana. Então o Rebbe diz assim, o Rebbe, depois do falecimento da sua esposa, a Rebetzin Chaya Mushka, filha do Rebbe anterior de Lubavitcher, o Rabi Yosef Yitzhak Snerson, começou a passar cada vez mais tempo no Ohel, o túmulo do Rebbe anterior. Aí o Rebbe costumava ficar em pé muitas horas, com o estômago praticamente vazio, lendo cartas que as pessoas lhe enviavam e dizendo salmos. No dia 28 de Nissan do ano 5751, correspondendo ao ano secular 1991, o Rebbe voltou do Ohel, disse as orações noturnas e começou a falar à multidão. No meio de seu discurso, inesperadamente, vieram as seguintes palavras do nosso Rebbe. E aqui é que nós vamos entrar, então, nas palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, o líder da nossa geração. Então, neste ano de 1991, né, correspondendo ao ano judaico 5751, no dia 28 de Nissan, então ele fez o seguinte discurso. Abre aspas para o nosso Rebbe. Como estamos falando tanto sobre Geulah, nesta época surge uma pergunta perturbadora. Como é possível que, apesar de tudo, ainda não consigamos o advento de Mashiach? Isso está totalmente além de nosso entendimento. E outra questão angustiante, muitos judeus estão reunidos e no momento tão oportuno para a Geulah, e no entanto não forçam os portões exigindo o Mashiach imediatamente. Para eles não é inconcebível Deus nos livre
que o Mashiach possa não chegar hoje à noite, ou amanhã, ou no dia seguinte. Deus nos livre. Mesmo quando protestam, cantando e gritando, quanto tempo ainda? Eles o fazem só porque lhes disseram para fazê-lo. Mas se falassem seriamente e clamassem com sinceridade, sem dúvida nenhuma, o Mashiach já teria chegado. O que mais posso fazer para que todo o povo judeu clame sinceramente e com isso torne o Mashiach uma realidade? Depois de tudo que fiz, nada ajudou. E a prova? Ainda estamos no exílio. E o mais importante, no exílio espiritual interior. A única coisa que posso fazer é transferir o assunto para vocês. Façam tudo o que puderem, à maneira das luzes de Tohu, mas levando-as para dentro dos recipientes de Tikkun, para trazer o Mashiach à nossa realidade imediatamente. Que possa ser a sua vontade que, afinal, haja 10 judeus que decidam obstinadamente lutar e exigir que Deus, e com certeza eles serão bem-sucedidos, envie a redenção imediata, como está escrito, porque eles são um povo de cerviz dura. Portanto, você perdoará nossos pecados e nossas iniquidades e fará de nós a sua herança. Então, eu fiz a minha parte. A partir deste momento, façam tudo o que vocês puderem. Que possa ser a sua vontade, a vontade do Eterno, que haja um entre vocês, ou 2, ou 3, que surja como uma sugestão, do que fazer e de como fazer. E principalmente, e isso é o mais importante, que vocês realmente consigam realizá-lo e tragam a verdadeira e completa Geulá imediatamente, agora mesmo, por meio da alegria e de um bom coração. Fecham aspas aqui para o Rebbe, e aqui o nosso rabino Tzvi Freeman, que fez as compilações, então ele dá a seguinte explanação. Depois que o Rebbe proferiu essas palavras, um forte espírito de inspiração espalhou-se por Lubavitcher. Nos 11 meses seguintes, o Rebbe discursou toda semana sobre o tópico de Mashiach e incentivou todas as pessoas a estudar qualquer coisa que ele ou ela pudesse sobre a Geulá e a fazer tudo o que pudesse ser feito para difundir o assunto. Após 11 meses, o Rebbe esvaziou sua escrivaninha, foi ao Ohel, o túmulo do Rebbe anterior, o seu sogro, e aí caiu devido a um grave derrame. Embora não pudesse falar mais do que poucas palavras, ele continuou a fornecer orientação e conselhos da cama e da poltrona. 2 anos mais tarde, nesse mesmo dia, o Rebbe sofreu outro derrame. 3 meses e alguns dias depois, o Rebbe faleceu. O Rebbe acreditava em nossa geração órfã pós-holocausto. Nós não o decepcionaremos. Assim responderam os Hassidim, os alunos, os discípulos do Rebbe. Então o Rebbe diz, eu fiz a minha parte. A partir deste momento, façam tudo o que vocês puderem, para que a revelação de Mashiach seja realidade. Então, nessas palavras que nós temos aqui do nosso Rebbe, Menachem Mendel, e justamente nesse limiar da passagem para o ano novo, é oportuno de fato que essas palavras estejam inseridas aqui, esses ensinamentos estejam inseridos aqui.
aqui nós vemos, né, realmente o nosso Rebbe falando sobre a questão da Geulah. Só para recordarmos, né, o que é a Geulah, nós vimos esses dias atrás, em que a gota de sabedoria do nosso Rebbe diz assim: o mundo está denominado como Golá, Golá. E o estado que o mundo em breve assumirá, né, é chamado de Geulah, certo? A única coisa que separa as duas palavras é o Aleph, né, que vem acrescentado em Geulah, enquanto que Golá, ela não tem a letra Aleph, né? Então aqui, nesse sentido, nos revelado dois mundos, e esses dois mundos, Golá e Geulah, na realidade é o mesmo mundo, é o nosso mundo, esta é a realidade. Então, qual é o diferencial aqui? É a letra Aleph, que não tem na palavra Golá e tem na palavra Geulah. Mas os dois mundos, na realidade, é o mesmo mundo. É o mesmo mundo que recebe dois títulos, Golá e Geulah. Quando o Aleph é acrescentado à palavra Golá, então ela vira Geulah. E assim, o Aleph, ele significa Senhor e também significa um. Então, o que os sábios trazem para nós é que nós precisamos transformar o mundo Golá para o mundo Geulah. Isso significa que nós precisamos revelar o único Senhor do universo, que está escondido dentro dos artefatos do nosso mundo presente. Ou seja, aqui nessa gota de sabedoria sobre Golá e Geulah, o que o Rebbe traz para nós é a realidade seguinte. Ele disse aos seus alunos, os seus rabinos: vocês precisam ir se misturar no meio dos não-judeus e anunciar Geulah, anunciar o Aleph para este mundo, que é exatamente o quê? Anunciar, revelar realmente o que está escondido. E o que é que estava escondido até então? Exatamente o Aleph, ou seja, o único Senhor soberano do universo. Por isso que até há 20 anos atrás, mais ou menos, a questão da unidade, da unicidade de Deus era um tema muito falado de forma abrangente, generalizado, né? E nessa forma, né, as religiões trouxeram aí uma visão de um Deus que tem dualidade ou trindade, depende do segmento. O segmento X acredita na dualidade de Deus, duas divindades numa só, como eles gostam de assim o frisar. Mas tem outro segmento religioso que fala que realmente é uma trindade, é 3 em 1, e por aí afora vai, né? Então, de fato, o Aleph, a verdade de Deus como Aleph, ou seja, o único Senhor do universo, o único soberano do universo, o único Deus que não é 2 e nem 3, o único Deus salvador, criador, soberano sobre todo o universo, certo? O único Deus, nele não há dualidade e nem trindade. Ele é um e único. É este Aleph que realmente o Rebbe vem dizendo aqui nos seus idos anos, década de 80 e 90 principalmente, no sentido de fazer anunciar entre os não-judeus essa unidade e unicidade de Deus. Por isso que, de fato, nesses últimos 20 anos, o mundo está conhecendo mais de perto a unidade e a unicidade de Deus. Aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo. Nele não há 2 e nem 3.
ele não é um aparelho eletrônico em que pode se colocar 3 em 1. Ele é Echad, ele é um e único. Ele não nasceu e nem morreu. Portanto, ele não é homem e nem filho do homem. Então é este Aleph, essa Geulah, né? Anunciando o único Senhor do universo. Geulah é anunciar o único Deus do universo, o único soberano do universo, o único criador do universo, o único Deus e Salvador do universo. É isso que o Rebbe mandou, orientou para que realmente os seus Hassidim, os seus discípulos, o fizessem. E por isso, nos 4 cantos do nosso mundo, está mais presente essa realidade, porque os rabinos do Chabad, né, com a sabedoria racídica, têm aí preenchido os 4 ventos do nosso planeta com esta verdade, o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica. Então, por isso, né, o nosso Rebbe, ele fala nessa última gota de sabedoria do ano, no sentido de que, como estamos falando tanto sobre a Geulah nesta época, e a pergunta é, como é possível que, apesar de tudo, ainda não consigamos o advento de Mashiach? Isso está totalmente além do nosso conhecimento, né? Então, por isso, muitos judeus estão reunidos e no momento tão oportuno para a Geulah. E, no entanto, não forçam os portões exigindo uma Mashiach imediatamente. Aqui o que o Rebbe está dizendo é que nesse tempo, né, o povo judeu não estava com aquela determinação, Mashiach now, Mashiach agora, e agora mesmo, né? Então ele estava chamando a atenção nesse sentido, né? Então, por que não aconteceu ainda o advento de Mashiach? Então, está além do nosso entendimento, diz o Rebbe. Mas em várias e várias gotas de sabedoria do Rebbe, nós vemos aí realmente chamando a atenção sobre as questões, né, das profecias, né? Entre elas, que nós vimos aqui o Rebbe falando sobre o deserto dando fruto, e dando fruto em abundância, um dos sinais, né, que a revelação de Mashiach está para acontecer a qualquer momento, né? Então, essa é uma realidade. E, obviamente, os não-judeus, nos 4 cantos do nosso planeta, também estavam aguardando esse momento precioso de poder ter esse encontro com Aleph, de Geulah, o mundo que está revelando o único Deus, o único Salvador e o único Criador e Redentor, né? Então, por isso, né, que realmente Deus nos livre, que venhamos cair no desânimo e que não venhamos realmente ter a viva esperança de que a revelação de Mashiach é de fato para qualquer momento mesmo, e a qualquer momento agora. Essa é a nossa vigilância constante que nós precisamos ter, ok? Então, por isso, o Rebbe diz, é necessário que nós estejamos falando com seriedade a respeito de Mashiach now, né? Mashiach agora. Isso significa que, de fato, Mashiach, nós precisamos ter essa convicção, que a sua revelação é, de fato, para qualquer momento mesmo. E isto é para agora, ok? Então nós precisamos alimentar isso, termos convicção disso, e estarmos aí vivendo o nosso dia a dia com esta realidade, sem sombra de dúvidas, né? Depois aqui nós temos nessa palavra aqui, né? O que mais posso fazer para que todo o povo judeu clame sinceramente e com isso torne o Mashiach uma realidade? Depois de tudo que fiz, nada ajudou. E a prova é que ainda estamos no exílio. E o mais importante, no exílio espiritual interior, né? Então aqui o Rebbe ele chama a atenção, né, do mundo judaico em si, que estão de uma certa forma, estavam, né, na época, estavam de uma certa forma, aparentemente, parecia que estavam anestesiados, né,
com essa realidade de Mashiach para qualquer momento agora, né? Então ele fala, nós ainda estamos no exílio. Então nesse sentido o Rebbe está dizendo, ó, apercebam-se desta realidade. Nós não estamos em Eretz Israel, nós estamos no exílio, estamos entre as nações, os nossos irmãos judeus estão entre as nações ainda. Não terminou o nosso exílio, mesmo a partir de 14 de maio de 1948, ainda os nossos irmãos estão, né, em todas as nações, e é preciso que todo o povo volte do seu exílio, né? Mas o mais perigoso que o Rebbe estava chamando a atenção era o exílio espiritual interior, né? Então é o quê? É aquela fé morna, aquela fé que, né, tanto faz como fez, se vai ou não vai, não tem problema. Então é esse tipo de reação, né, de indiferença, é o que o Rebbe vem chamando a atenção, né? Que não pode haver isso daí, tem que ter realmente ação, né? Ação. Não é falar, não é pensar, mas é agir, né? E por isso hoje nós estamos vendo aí que o movimento Bnei Noach, nos 4 ventos do nosso planeta, está uma realidade, porque, né, como disse aquela geração, né, da década de 90, respondendo ao Rebbe, né? O Rebbe acreditava em nossa geração órfã pós-holocausto e nós não o decepcionaremos, né? Então, realmente, os rabinos, eles foram introduzidos entre as nações, trouxeram o monoteísmo com fundamento na Torá, com orientação rabínica, e milhares de não-judeus estão aí no dia a dia convergindo, vamos assim dizer, para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico. E isso de fato, muito bom e muito precioso. Depois nós temos aqui o Rebbe falando sobre a única coisa que posso fazer é transferir o assunto para vocês. Façam o que puderem à maneira das luzes de Tohu, mas levando-as para dentro dos recipientes de Tikkun, para trazer o Mashiach à nossa realidade imediatamente, né? Sobre Tohu e Tikkun, né, tem um assunto muito extenso nesse sentido aí, que nós podemos discutir em um outro momento. Mas para esse momento aqui, o resumo sobre Tohu e Tikkun, né, é uma realidade em que o Rebbe fala assim, são mundos espirituais discutidos dentro da mística judaica, né, a Kabbalah, a Mishnah, certo? Então, Tohu tem muita luz e energia, mas é incapaz de contê-las, né? Então, Tohu, ele não reserva, ele não guarda, né, toda a luz e energia, né? Ele tem muita luz e muita energia, mas ele é incapaz de contê-los, né? Então ele, né, que nem um raio, expande, né? Enquanto que Tikkun tem recipientes ordenados e harmoniosos para conter a luz, mas sua luz não é tão grande, né? A sua luz não é tão forte, né? Então, enquanto que Tohu, ela tem muita luz e muita energia, mas é incapaz de contê-la, Tohu, Tikkun, tem recipientes ordenados de forma harmoniosa, quer dizer, tudo na sua ordem, tudo dentro da sua cadência, né? Nada de bagunça, enquanto que Tohu, a coisa meia desordenada, né? Então ela é meia sem organização, vamos assim dizer. E Tikkun, ele já é de forma mais harmoniosa, mais equilibrada, mas em si, Tikkun tem pouca luz, né? Então ela não tem a grandeza da luz. Então aqui o Rebbe diz, ó, faça o que puderem à maneira das luzes de Tohu, mas levando-as para dentro dos recipientes de Tikkun,
para trazer o Mashiach à nossa realidade imediatamente. Então, a desorganização que há em Tohu, né? Por isso, lá no princípio, né? Na criação, nós vemos lá que o mundo estava em Tohu. Então, estava tudo desorganizado, vamos assim dizer, para entendermos o que é Tohu, né? Então, dentro desse aspecto, a sua muita luz e a sua muita energia, ela estava esparramada para todo lado, né? Então, não tinha ordem, certo? Equilíbrio, certo? Mas aí, Tikkun vem realmente com recipientes ordenados, equilibrados, a harmonia, e ela pode conter a luz de Tohu. E nesse sentido, então, vai haver o que? Equilíbrio. E é isso que o Eterno, aliás, que o Rebbe está dizendo aqui, no sentido de transferir realmente as luzes de Tohu, levando-as ao recipiente de Tikkun. Ou seja, nós, de uma forma paralela para nós entendermos, né, nós não podemos nos deixar dominar pelo Tohu que está no mundo, a bagunça, a desorganização que está no mundo. Nós precisamos trazer essa luz, essa energia que está no mundo, certo? Desordenada, desorganizada, sem harmonia. Nós precisamos trazer esta luz, essa energia em Tikkun, em recipientes ordenados e harmoniosos. Ou seja, a partir do momento que nós estamos num equilíbrio da nossa emuná, da nossa confiança em Deus, da nossa fé em Deus, então nós precisamos captar essa energia, essa luz, e com equilíbrio, de forma harmoniosa, nós possamos fazer isso que o Rebbe aqui está dizendo, está orientando. Ombro a ombro com os judeus, nós possamos de fato, né, no linguajar humano, para nós entendermos, mas num bom sentido, não é em hipótese nenhuma desafio a Deus, mas é no sentido de nós compreendermos, quando o Rebbe diz que nós precisamos exigir de Deus Mashiach agora e agora mesmo. Amém. Então é nesse aspecto que o Rebbe está dizendo sobre essa questão das luzes e das energias no Tohu desorganizado, né? Sem harmonia, trazemos para Tikkun, dentro de uma harmonia, diante realmente de recipientes, né, ordenados, né, numa verdadeira emuná, retorno a Deus, confiança a Deus, techuvá, retorno a Deus, emuná, confiança em Deus, para que nós possamos, ombro a ombro, com os judeus, o nosso irmão mais velho, possamos de fato aí estarmos rogando ao Eterno que os portais se abram e que Mashiach se revele agora mesmo. Amém. Amém. Ok? Então aí nós temos a palavra, né, do nosso Rebbe falando sobre a questão de 10 judeus que se reunirem realmente para, de forma obstinada, determinada, né, pedirem, exigirem a Deus realmente a revelação de Mashiach. O Rebbe diz que eles serão bem-sucedidos e isso acontecerá. Dentro desse aspecto, não podemos esquecer o nosso papel como Benei Noach, que nós estamos somando, ok? Então, se nós somarmos realmente com, entre aspas, né, com esses 10 judeus, no sentido, né, a emuná dos judeus, né, do nosso irmão mais velho, o povo israelita, nessa confiança em Deus da revelação de Mashiach, se nós estivermos somando, né, com essa mesma convicção que o Rebbe diz, então os dias de Mashiach se tornam realmente abreviados e para o nosso momento agora mesmo. Por isso, o nosso Rebbe, ele nos fala
de forma bem categórica, né? Esta é a última geração sem Mashiach. Mashiach virá nesta geração, ok? Então, por isso, né, nós possamos aí estarmos firmados realmente nesse propósito. Na sequência, o nosso Rebbe diz, né, que possa ser a sua vontade, a vontade de Deus, que haja entre, né, os judeus, que surja com uma sugestão do que fazer e de como fazer. Isso daí tem se multiplicado nos 4 ventos do nosso planeta. Os rabinos têm trazido orientação, direção, conhecimento, não somente da sabedoria do Rebbe, mas também dos nossos sábios e da própria Torá. Então, hoje, de fato, o conhecimento monoteísta, ele está muito mais maduro, mais forte do que há 20 anos atrás, ok? Então, por isso, né, ele fala que tragam a verdadeira e a completa Geulá imediatamente, agora mesmo, por meio da alegria e de um bom coração. Dentro disso daqui está englobado os 5 alicerces, né, para judeus e não judeus. E nesse sentido aí, a Geulá, né, tragam a verdadeira e a completa Geulá imediatamente. Como nós vimos ali, Geulá se refere à revelação do único Deus, do único Salvador, do único Criador, do único Soberano. Então a Geulá é anunciar, trazer ao conhecimento das nações que há um só Deus, que há um só Salvador, que há um só Criador, que há um só soberano, e que ele não é 2 e nem 3, que ele não nasceu e nem morreu, portanto ele não é homem e nem filho do homem. Então ele é o que ele é, sempre foi, é e sempre será o grande e único eu sou, certo? Então por isso, né, o Rebbe ele vem e bate nessa tecla de anunciar e revelar Mashiach, né, e que possa ser nesses dias de Geulá, anunciando o Aleph, o primeiro e único, o único Deus, né? Então aí depois na sequência, né, o nosso rabino Tzivi Freeman, ele nos fala realmente sobre, de uma forma resumida, os momentos finais do nosso Rebbe, né, Menachem Mendel, né? Depois de 11 meses, o Rebbe esvaziou sua escrivania, foi até o túmulo do seu sogro, o Rebbe anterior, e ali ele fazia como sempre fez. Ele ia umas cartas, né, naquele silêncio, naquela busca, naquelas revelações, né? E foi aí então que ele caiu, né, com um grave derrame, e por causa do derrame ele podia falar muito pouco, mas mesmo assim ele continuou trazendo orientação, como ele continuou fornecendo, né, às pessoas que o procuravam conselhos, bênçãos e coisas semelhantes a estas, né? E depois, 2 anos mais tarde, neste mesmo dia, o Rebbe sofreu outro derrame, e 3 meses e alguns dias depois, então o Rebbe ocultou-se das vistas das pessoas, né? Então por isso aquela geração, e vem através desde a década de 90, né, vem sendo passado a todo o mundo racídico, né, os ensinamentos do Rebbe, que ele acreditava nessa geração órfã pós-holocausto, e essa geração fez uma boa promessa para com o Rebbe, né? Nós não o decepcionaremos, né? Então isso é muito importante, essa determinação. Então diz o Rebbe, né? Então eu fiz a minha parte, a partir deste momento façam tudo o que vocês puderem fazer para trazer Mashiach, ok? Então nós, Benei Noach, estamos juntos com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus,
o povo israelita, de forma comum conhecido como o povo judeu, né? Nesta seara, para estarmos aí anunciando de fato a unidade e a unicidade do nosso Deus. E nesse propósito que nós precisamos estar firmados para que este ano, 5.782, seja de fato realmente o ano para a revelação do justo Mashiach. Ok? Estamos aí com a Sara Bauer, lá do Rio de Janeiro, a Luciana Rodrigues, aqui de Marília, região de Marília, Baruch Hashem. Estamos aí com o Bonafé, lá de Jaú, né, junto com a sua família, Baruch Hashem. A Maria Luísa Freitas, lá de Palmas, Tocantins. O José Hélio Tavares, aqui da cidade de Cachoeiras, né, região da cidade de Silveiras, interior de São Paulo. Baruch Hashem. Estamos aí no nosso último dia da nossa live à tarde com a Torá. Baruch Hashem por isso daí, né? A nossa leitura de hoje, ela é a nossa segunda leitura, está no capítulo 31 do livro Deuteronômio, versículo 4 e até o verso 6. É a nossa leitura de hoje, né? Recordando apenas, né, que o nosso canal, né, está bloqueado, então nós estamos usando aqui o canal, né, da nossa querida Edna, né, por isso que nós estamos aqui, né, um gato atrevido, né, aqui no link da Edna, né. Então até quarta-feira à noite nós estamos aí no grampo, né. Então nós vamos ficar aqui nesse canal. Então hoje nós estamos aqui na nossa live à tarde com a Torá. À noite, a partir das 19h30, nós estaremos aqui nesse mesmo link para o cerimonial do Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah 5.782. Não entendi. Então, hoje à noite nós teremos, então, nesse mesmo link aqui do canal do Facebook da Edna, a nossa cerimônia de Rosh Hashanah 5.782. Amanhã, às 9h30 da manhã, nós teremos as primeiras preces do Ano Novo Judaico, 5.782. Então, amanhã, nesse mesmo link, também, às 9h30 da manhã, estaremos aqui para as primeiras preces do novo ano. Por providência divina, nada acontece sem a vontade de Hashem, tudo tem propósito, né? E, de fato, nesse momento que o nosso país está atravessando, muito embaraçoso, o nosso Rosh Hashanah está caindo exatamente nessa data, né? Então é um momento propício para que nós possamos estar elevando a Hashem as nossas preces em favor do nosso país, do nosso povo, em favor principalmente dos nossos filhos e netos, para que possam ter aí um futuro com liberdade, para poderem realmente se desenvolverem na sua programação de vida, né? Nos seus propósitos, que sejam harmoniosos com a vontade de Hashem, que tenham a liberdade para conquistar os seus lugares, né, que almejam aí dentro da vida secular, mas essencialmente que possam ter a liberdade de realmente pronunciar, falar, viver a sua emuná, a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus no seu dia a dia. Sabemos que o nosso país está atravessando, assim como o mundo todo, está atravessando momentos muito difíceis. Existe aí um establishment, um globalismo, existe aí um sistema, entre eles existe aí tudo isso, estão englobados dentro também de uma
ideologia terrível que quer escravizar os nossos filhos, os nossos netos, né? Que querem de todas as formas eliminar as nossas liberdades individuais e civis. É um momento difícil e é por isso que Deus permite. Por quê? Para que realmente possamos clamar a Deus, buscar cada vez mais a presença divina. O que eu espero para o novo ano? O que será para o novo ano 5.782? O que você espera? Na realidade, é você que vai escolher o que vai ser o ano 5.782. O que você vai escolher? O que você vai decidir? E você precisa analisar e decidir. Por quê? Porque nós estamos numa guerra. Quem falar que nós não estamos em guerra é porque não tem um conhecimento real, bíblico e espiritual da verdade. Nós estamos numa guerra como desde o princípio. É luz e escuridão. É o bem e o mal. São as forças negativas do mal que querem realmente fazer com que as forças divinas do bem sejam vencidas. Nós estamos numa batalha entre o certo e o errado, a verdade e a mentira. E você não tem como fugir dessa realidade. Mesmo que você venha dizer, eu não me envolvo com política, mas você sofre as consequências dela. Ah, eu não tenho nenhum político de estimação. Nós também não temos, mas nós, como Benei Noah, nós estamos entre as nações e nós temos que decidir sobre essa realidade. Porque não somente você, tua família, teus filhos, teus netos estarão envolvidos diretamente com a realidade, mas toda a nossa geração, o nosso povo. Então, quando nós lemos lá, entre outras coisas, entre tantas passagens, você lê lá Salmos lá, né, onde diz, não te invejes do perverso. Parece que tudo vai bem para ele, mas logo o seu lugar não se achará. É uma realidade. Assim como também diz, os que confiam no eterno são como os montes de Sião, que permanecem para sempre. Então, nessa guerra não há espaço para quem quer ser isentão, se isolar. Eu não quero nem A nem B. Nós temos que estar do lado de Deus, da sua palavra e do povo. O nosso povo é o povo não judeu. O nosso povo é o povo brasileiro. E cada Benei Noah, onde está na sua nação, é o seu povo. E esse povo precisa de cada um de nós. E é por isso que é claramente dito que a fé judaica, ela é ação. Ela não é como um avestruz que enfia a cabeça no buraco e o que acontece lá fora, eu não estou nem aí, não é comigo. Não é comigo. Não é igual o isentão que sobe em cima do muro e fica olhando para baixo, deixa que eles se matem lá, eu não quero saber de nada. Mas só que o muro cai na guerra. Só que quem está em cima do muro leva a pedrada dos dois lados e cai. E o tombo é grande e é feio. Então, por isso, realmente nós vemos aí que o poder de decisão é individual. Por isso que se chama livre-arbítrio. Quando o anjo do Senhor se apresentou, né, diante de Gideão, ele disse para Gideão, Gideão, varão valoroso, vá nesta força, nesta coragem, nessa imunar, na sua confiança em Deus,
e vá para a batalha. E ele foi. Simplesmente. Ele foi. Moisés venceu 4 reis e gigantes. Por exemplo, Golda Meir, na história moderna, quando lhe disseram, mande o seu exército depor as armas, e ela respondeu, se nós depusermos as armas, Israel não existirá e nenhum judeu existirá. Mas se os nossos inimigos depuserem as armas, haverá paz. Essa é a realidade. Então, amados, que o ano 5782, nós tenhamos a ousadia, a coragem que vem da parte de Hashem, para que nós possamos ir aos nossos irmãos não judeus, levar a eles a unidade e a unicidade de Hashem, para que venham somar, para que a revelação de Mashiach seja abreviada e que seja de fato a qualquer momento mesmo agora. Amém, amém. Então, que nós possamos ter méritos para que Mashiach, junto com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o povo israelita, juntos possamos ter méritos para que Mashiach se revele nesses dias para agora mesmo. Amém, amém. Ok? Vamos em frente? Marli Estael Silva Monteiro, Vitória, Espírito Santo, Baruch Hashem. Conseguiu achar o link aí, né, Marli? Ok. Então vamos para a nossa segunda leitura da nossa 52ª Parashá, Vayeler, né? E passou, e ele andou. É um momento em que Moisés ele está transferindo a liderança para Yehoshua, Josué, para que o povo tome posse da terra prometida. Então a nossa segunda leitura está no capítulo 31 de Deuteronômio, versos 4 a 6, que diz assim: Deus fará a eles, aos oponentes de Yehoshua, como fez a meus oponentes Sihon e Og, os reis amoritas, e a gente de sua terra, os quais ele destruiu completamente. Quando Deus os entregar diante de vós, far-lhe-eis conforme todos os mandamentos que eu vos ordenei, referentes a eles. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos intimideis por causa deles, pois Deus, teu Deus, é Ele que vai contigo, não te faltará, nem te abandonará. Então vejam bem, amados, nessa nossa segunda leitura aqui, realmente, o que esperar do novo ano? O que será o novo ano? Então, Moshe traz a resposta nessa segunda leitura da Parashá semanal. Ou seja, Deus fará com eles quem? Os oponentes, os teus adversários, os teus inimigos. Ele fará exatamente como fez com os meus oponentes, disse Moshe. Sihon e Og, os dois grandes gigantes. Og foi o gigante, o único gigante que sobreviveu ao dilúvio. E aqui Moisés o vence nesta batalha, junto com outro gigante, Sihon. Se Moisés ficasse quietinho, acovardado no canto dele, não é comigo, os gigantes teriam pisado em cima dele. Mas Moisés disse: Deus, teu Deus, fará com os teus adversários o mesmo que fez com os meus. Ou seja, eles serão destruídos completamente. Não ficou descendência dos gigantes para contar história. Foram destruídos completamente.
Por isso, quando Deus os entregar diante de vós, far-lhe-eis conforme todos os mandamentos que eu vos ordenei. Sede fortes e corajosos. Palavrinhas sagradas essas. Sede fortes e corajosos. É aí que mora o perigo. É o limiar dos corajosos e dos fortes e dos inversos, os que não têm coragem e os que não têm forças, os fracos e os covardes ficam do outro lado. Não temais, nem vos intimideis por causa deles. Isso daqui está dizendo de forma bem clara, você não precisa ter medo. Não é só o medo do adversário, do inimigo. Você não pode ter medo de nada. Nós estamos vivendo dias de chamado pandemia, em que as pessoas estão entrando num abismo chamado loucura. Loucura. Para o ano 5.782, onde nós falamos Shana Tová Umetukah, que tenhas um ano bom e doce. Você toma posse disso? Ou você vai continuar do outro lado, em contrapartida com os fortes e os corajosos? De que lado você vai ficar? Shana Tová Umetukah, que tenhas um ano bom e doce. Que seja destruído toda e qualquer negatividade da pandemia. Quem te guarda? Quem te protege? Você precisa decidir. O fica em casa, me guarda, me protege? Será? Aquela coisa que coloca na frente da cara e as pessoas vão perdendo a sua identidade, é o que te protege? Aquele remedinho que dão no braço que te protege? Será? Sede fortes e corajosos, não temais nem vos intimideis por causa deles. Dentro desse novo ano, Shana Tová Umetukah, que sejam inscritos para um ano bom e doce, isso significa que nenhuma peste venha atingir a tua vida, a tua casa, que não venha atingir aqueles que confiam em Deus. A nossa confiança tem que estar no único Deus e Salvador. E quando as pessoas entram em pavor, aí onde foi parar a confiança? Onde foi parar a fé? Onde foi parar a emuná? Então que esse ano 5.782, o que esperar dele? Na realidade, dele nós não precisamos esperar nada, mas do dono dele nós podemos esperar tudo. Quando nós adentramos em Rosh Hashanah, o ano novo judaico 5.782, os sábios falam que nós precisamos realmente reconhecer Deus como o único e soberano rei. Que em Rosh Hashanah nós precisamos coroar Deus como rei absoluto. E isso significa reconhecer que só Ele é soberano. E se você está debaixo da tutela deste rei, nada pode alcançar a ti sem a permissão dele. Nada.
O salmista disse assim: para onde que eu posso ir para me esconder de tua presença, ó Deus? Se eu subir no mais alto dos cumes das montanhas, tu ali estás. Se eu descer ao mais profundo dos abismos, tu ali estás. Se eu tomar das asas e voar à extremidade do nosso mundo, a tua mão, a tua destra me guiará. Se eu disser, então eu vou me esconder na mais densa escuridão, e ali ele não me verá. Mas a escuridão e o dia, ou a escuridão e a luz, para ti é a mesmíssima coisa. Então, para onde? Então, essa é a realidade. Então, ao entrarmos em Rosh Hashanah, nós temos que coroar Deus como Rei e reconhecê-lo como o único soberano, o único Rei soberano. Aí a tua vida, a minha vida, as nossas vidas estarão em excelentes mãos e estarão muito bem guardados. Então, por isso, amados, sede fortes e corajosos, não temais e nem vos intimideis, seja qual for o tipo de adversidade. Não adianta você falar, por exemplo, só quero ver na hora que o mal acontecer se vai ter tudo isso daí. Nós não podemos viver de suposições. Nós temos que viver o nosso real momento. Por isso, o nosso real momento é de fortalecer a nossa emuná, a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus. É o momento de nós fortalecermos através da sua palavra o conhecimento, a sabedoria, para que a razão e o coração possam andar em harmonias, em comunhão, em unidade. Porque quando a adversidade vier, e se ela vier é porque Ele o permitiu, então se Ele o permitiu, é porque Ele tem planos melhores para a minha vida, para a tua vida. E eu não posso duvidar disso. Então, dentro desse aspecto, amados, nós estamos sendo chamados nesse limiar para o ano 5782, para esse momento difícil da nossa história como nação, de nós realmente estarmos elevando ao soberano, ao único Rei, o Todo-Poderoso, as nossas preces, o nosso clamor em favor da nossa pátria, do nosso povo, em favor dos Benei Noach e do nosso irmão mais velho, o povo judeu, que aqueles que vivem aqui no nosso país e entre as nações pelo mundo afora, para que o Eterno renove a sua graça, a sua bênção, a sua proteção, e que de fato nós sejamos guiados pela sua destra para as vitórias, vencendo tudo e todos, para que nós possamos contemplar a revelação do justo Mashiach em nossos dias, para agora mesmo. Amém. Amém. Ok? Então vamos lá. Yaritza, lá do Chile, a Solange da Silva, Shalom, Shalom, e os demais que foram entrando aí, né, durante a live, né? Nós desejamos a você, nessa passagem aí, né, do ano 5781 para o 5782, uma feliz passagem, e que você, sua família, né, os seus queridos, suas comunidades sejam selados para um ano bom e doce. E às 19h30 nós estaremos aí neste link com o cerimonial de Rosh Hashanah 5782. Shalom, shalom. Até mais.